A única coisa que nunca muda é a passagem inexorável do tempo. Parece que 2024 foi ontem. Você era mais jovem, eu era mais jovem, o mundo era diferente. Mas este canal não. Nós estávamos bem aqui, trazendo para você as melhores histórias sobre os maiores megaprojetos que estavam acontecendo na época. De nada, mas é o seguinte, alguns desses projetos avançaram um pouco desde a última vez que falamos sobre eles. Saímos dos projetos de sala para testes práticos, de renders conceituais para protótipos feitos e de grandes problemas para ainda maiores. Então venha com a gente hoje, porque vamos relembrar o passado para trazer algumas atualizações sobre como esses vários projetos estão indo agora, em meados de 2026. Então, como eles estão indo? Bem, deixa eu te contar. Você simplesmente não vai acreditar no progresso que alguns deles alcançaram. O porta-aviões Fujian. Então, lá em 2024, nós falamos sobre o misteriosamente nomeado Fujian Tipo 003, o mais novo e reluzente porta-aviões da frota de Pequim. Isso marcou um marco na história naval chinesa. É o navio de guerra mais avançado que Pequim já fez. É um super porta-aviões indígena com catapultas eletromagnéticas, substituindo a antiga rampa, o que facilita operações de aeronaves mais pesadas e melhor armadas no mar. O gigante de 80 mil toneladas não alcança o tamanho do USS Gerald R. Ford. Nem possui sistemas tão avançados, mas representa um avanço importante para a Marinha da China, tornando-a uma ameaça real em águas profundas. Olhe para os outros dois porta-aviões da China, o Liaoning e o Shandong. E agora, olhe para o Fujian. Esqueça o que Mao estava fazendo nos anos 60. Isso é um grande salto adiante. Então, como o Fujian tem se saído desde então, ele é o terceiro porta-aviões operacional da China, sendo constantemente testado pela Marinha do Exército de Libertação Popular, nome dado pelos chineses à sua marinha. E sim, eu tenho que mencionar isso toda vez que surge porque é um pouco estranho. Mas é o seguinte, construir e lançar um porta-aviões é a parte fácil. Quero dizer, até a Rússia já fez isso. Mas criar a infraestrutura e a cultura em torno de um grupo de ataque de porta-aviões exige mais do que apenas batizar o navio e lançá-lo ao mar. Você precisa aprender a usar isso, algo que a Marinha Chinesa vem desenvolvendo desde a última vez que viu o Fujian. Agora já atingiu marcos visíveis ao público. Ela fez vários testes no mar, pode lançar aeronaves e foi comissionada no fim de 2025, mas ainda levará um tempo para amadurecer totalmente. Agora, a China precisa lidar com várias questões. Ela precisa unir navio, grupo aéreo, escoltas, doutrina e logística para criar uma capacidade operacional de um grupo de ataque de porta-aviões eficaz e integrada às forças navais. Mas está funcionando. Até o fim de 2025, imagens da mídia estatal chinesa e reportagens externas mostraram avanços no lançamento de aeronaves com catapultas a bordo. Essas aeronaves incluíam o J-15T, o J-35 e o KJ-600, que são aviões sérios para se enfrentar em qualquer conflito potencial. Isso mostrou que a China agora possui um porta-aviões capaz de projetar suas melhores aeronaves ainda mais longe em caso de guerra próxima, indo além de ser apenas uma pista de pouso flutuante. Parece que a China realmente tem a intenção de usar isso em algum momento. Afinal, ele se chama Fujian, que por acaso é a província continental mais próxima de Taiwan, o que provavelmente não é coincidência. O subtexto político também é relevante aqui. Isso faz parte da história maior sobre uma possível guerra com os Estados Unidos por causa de Taiwan, que todos temem, mas ninguém sabe quando pode ocorrer. Com alcance de 8 a 10 mil milhas náuticas, ele pode chegar ao Pacífico Ocidental, além da primeira cadeia de ilhas, e atingir alvos dos Estados Unidos na região. Está passando a mensagem de que, em tempos de guerra, a RPC não vai simplesmente ficar esperando os americanos chegarem armados. Não, ela planeja levar a luta até eles. Isso é algo para o qual os Estados Unidos precisarão se preparar. Analistas afirmam que só um porta-aviões chinês avançado não será suficiente para intimidar os americanos. Afinal, reunir os 4 cavaleiros do Apocalipse, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon e General Dynamics, para quem não sabia, é o que o Departamento de Guerra faz de melhor. A China ainda não consegue enfrentar os Estados Unidos de igual para igual e sair por cima. A Marinha americana é extremamente grande.
Tão grande, na verdade, que sozinha é a segunda maior força aérea do mundo. E o Fujian não é perfeito. Para começar, só há 3, se contar o Tweedledee e o Tweedledum com aquelas rampas ali atrás. Existem 20 porta-aviões americanos ativos e mais a caminho. A China ainda tem que correr atrás nesse aspecto, digamos assim. Vale lembrar que, apesar do grande alcance, o Fujian não projetará o poder chinês tão longe por usar propulsão convencional. Porta-aviões americanos nucleares só retornam ao porto para trocar a tripulação e manutenção, podendo navegar ao redor o dia todo. Os Estados Unidos mantêm grande vantagem em experiência com porta-aviões, prontidão de combate, mais bases militares e forças mais extensas. O Fujian é o próximo avanço da frota de porta-aviões chinesa, simbolizando planos e intenções futuras. Novos porta-aviões chineses estão em desenvolvimento, como o enigmático tipo 004, ainda pouco divulgado e, segundo relatos, com propulsão nuclear. Todos os indicadores apontam para a ideia de que a China ainda não está no mesmo nível dos Estados Unidos, mas a trajetória parece sugerir que isso pode acontecer eventualmente. Essas questões levam tempo, então os Estados Unidos têm tempo para se preparar para um possível confronto com Pequim. Os próximos marcos do Fujian devem ser operações rotineiras, enquanto a doutrina de porta-aviões chinesa evolui. Ele seguirá integrando a frota chinesa, operando com navios de escolta, reabastecimento e participando de exercícios com 2 porta-aviões ou grupos de ataque, além de exercícios militares. Agora, só resta esperar para ver como ele se sai em combate. Nota 8 de 10. Barco grande, muito grande e assustador. O corredor interoceânico mexicano. Lembra quando o México viu o Canal do Panamá e pensou: quão difícil pode ser? Pois é, México, é difícil. E, bem, nós falamos sobre esse projeto francamente insano lá em 2024, quando o México estava planejando usar o Istmo de Tehuantepec, aquela parte fininha da cauda do México, como uma alternativa terrestre ao Canal do Panamá. Em teoria, seriam usadas ferrovias e uma ponte terrestre para transportar grandes cargas do Atlântico ao Pacífico, além de criar uma zona industrial e uma rede ferroviária de passageiros ao redor. Como dissemos, quão difícil isso pode ser? Todo o corredor agora é descrito como um projeto de cerca de 300 bilhões de pesos. Isso equivale a cerca de 17 bilhões de dólares americanos, incluindo a ferrovia, portos, estradas, parques industriais e toda a infraestrutura logística para que não seja só um trem caro entre 2 mares. Mas em meados de 2026, o corredor provavelmente pode ser melhor descrito como apenas parcialmente operacional. Ele está inacabado, sem uma data definida para quando será concluído. Você pode construir as ferrovias, mas se as pessoas realmente não quiserem usá-las e a infraestrutura ao redor delas não existir, isso não vai se tornar um bastião do comércio global. Há notícias positivas à medida que a logística é adotada. Em março de 2025, relatos públicos registraram um movimento piloto de aproximadamente 900 veículos da Hyundai, chegando a Salina Cruz, sendo enviados por trem através do Istmo até Coatzacoalcos, e depois recarregados para a costa leste dos Estados Unidos. Isso é uma prova de conceito que funciona. Os benefícios para o México, caso todo o seu potencial seja alcançado, são óbvios. Mais prosperidade, melhor infraestrutura e maior participação no comércio global. As empresas podem aproveitar a rapidez com que a carga cruza de um oceano a outro sem esperar no congestionado Canal do Panamá. Oferece alternativa real para empresas dispostas a arriscar. A previsão de linha de passageiros. Em novembro de 2025, a primeira seção de passageiros da ferrovia, a linha K, foi inaugurada entre Iztapalapa e Toluca. O trecho sul deve ser concluído neste ano, caso os prazos sejam cumpridos. Isso também, em teoria, vai ajudar a conectar os mexicanos do dia a dia ao que, com sorte, será um corredor econômico cheio de negócios, espírito empreendedor e oportunidades que podem se expandir para o resto do país. Mas nem tudo são flores. Afinal, estamos falando do México. No final de dezembro de 2025, um dos trens do corredor interoceânico descarrila perto da cidade de Oaxaca, matando 14 pessoas e ferindo 98 aparentemente porque fez uma curva rápido demais.
O custo financeiro total é desconhecido, mas na primavera de 2026, mais de 100 vítimas já tinham acordos de indenização com a operadora. O governo mexicano exige mais responsabilidade e credibilidade como base do projeto do corredor, o que faz sentido. Se você está tentando promover essa alternativa terrestre ao Canal do Panamá como algo útil e prático para o resto do mundo, ajuda muito garantir que os trens que transportam suas cargas valiosas não vão tombar como uma criança bêbada de patins. O próximo objetivo é obter uma retomada certificada após a revisão e colocar as coisas de volta nos trilhos. Não é tão simples, pois o corredor ainda enfrenta muitos desafios. Estamos no México, onde os cartéis sempre estão presentes, queira ou não, e você provavelmente não quer. Relatórios do fim de 2025 ligaram a relevância econômica do corredor ao maior interesse regional, tanto de grupos criminosos quanto do governo, que enviou forças federais. Não é preciso dizer que um centro logístico desses é valioso para cartéis que traficam entorpecentes. O Estado, então, tem a obrigação de garantir que pode manter o corredor seguro, confiável e com credibilidade comercial, porque se os cartéis interceptarem seu pacote da Amazon, você definitivamente não vai recebê-lo de volta. Isso mostra como o corredor é importante para a segurança do México, pois suas operações e controle estão sob responsabilidade da Secretaria da Marinha do México. Outra preocupação é a oposição de grupos indígenas e ambientais a parques industriais e ao uso da terra no entorno do corredor. Afinal, parte dessas terras é ancestral para os povos indígenas que vivem ali, enquanto grupos ambientais denunciaram a poluição causada pela construção e a destruição dos habitats de espécies nativas. Em Puerto Madero, um tribunal federal suspendeu a construção de um parque industrial ao longo do corredor devido a suspeitas de irregularidades na aquisição do terreno. Grupos da sociedade civil denunciaram intimidação, agressão e violações de direitos na área do projeto. Há muito dinheiro a ser ganho ao ser uma das empresas que entram desde o início aqui, o suficiente para que corrupção e fraude contábil se tornem uma preocupação séria quando as empresas tentam obter vantagem. Além dos cartéis, o México deve se preocupar com empresários dispostos a tudo para expandir seus impérios. No geral, o próximo grande passo para o corredor interoceânico é mais sobre consolidação do que sobre celebrações e inaugurações. Empresas seguem se estabelecendo no corredor, com expansão do trem de passageiros e estrangeiras apostando nessa rota alternativa. Devido à seca, o Canal do Panamá opera às vezes abaixo da capacidade. E se essa tendência continuar ou piorar, o corredor do México estará pronto para suprir essa demanda. Vamos torcer para que os sicários não coloquem as garras primeiro. Vou dar nota 5 de 10 para essa. Não pode ser maior até resolverem esse problema de descarrilamento. Na última vez, soubemos que o novo hospital infantil da Irlanda seria inaugurado no centro de Dublin, marcando uma nova fase na saúde das crianças irlandesas, certo? Bem, na verdade não. Tudo foi um completo desastre de atrasos, orçamentos superinflacionados e um exercício para descobrir o quão caro um único hospital poderia ficar. Alerta de spoiler, é realmente absurdamente caro, chegando a mais de 2,5 bilhões de euros. Isso dá 530 euros para cada irlandês. Lembre-se de que o hospital deveria custar originalmente cerca de 650 milhões de euros. E você fica se perguntando como é possível um hospital ultrapassar o orçamento em quase 4 vezes e ainda assim não estar aberto. Bem, é isso que acontece quando você gasta impressionantes 336 mil euros em um único abrigo para bicicletas. O projeto deveria incluir mais que um hospital. Laboratório, acomodações para famílias e serviços especializados. Porém, essas expansões dificultam sua entrega. De certa forma, o hospital se tornou sinônimo de dor de cabeça para a política irlandesa. E sim, como dissemos, ele nem sequer está aberto. Como dissemos na introdução, alguns projetos que cobrimos desde 2024 evoluíram muito, e este é um deles. Estamos impressionados, acima de tudo, com a total falta de progresso. Outro prazo importante não foi cumprido no final de abril de 2026, quando deveria estar quase concluído, mas isso já era atraso em relação ao prazo anterior, possivelmente já adiado antes. Essa coisa nunca entrega no prazo ou orçamento. Se continuar, vai virar um gigaprojeto saudita honorário.
A Children's Health Ireland, responsável por administrar o hospital, afirmou que precisaria de pelo menos 7 meses após a conclusão para comissionar o prédio, equipar quartos, instalar equipamentos, treinar a equipe e preparar a mudança. Na primavera de 2026, havia mais de 12 mil defeitos a serem corrigidos em todo o hospital e os pisos de pelo menos 15 salas de cirurgia precisavam ser totalmente substituídos. Grandes vazamentos e falhas na limpeza dos dutos não podem ocorrer em seu novo hospital infantil. Sem falar que os ministros estão criticando a ideia de que os quartos oferecidos ainda estavam longe de estar prontos para cuidar de crianças doentes. Quero dizer, veja, estamos falando de megaprojetos. Toleramos promessas exageradas e entregas abaixo do esperado, assim como estouro de orçamento e atrasos. Isoladamente, cada uma dessas situações dificilmente seria uma atualização relevante. O que impressiona é o nível de incompetência mostrado aqui. Prometer demais, entregar pouco, atrasar e estourar o orçamento. O hospital não está sendo construído adequadamente para seu propósito. As salas não estão equipadas, equipamentos não instalados, funcionários não contratados e não há treinamento. O plano de transferir crianças doentes de outras instalações para o hospital agora está sem prazo definido. Isso não é um shopping center, onde você pode improvisar alguns consertos temporários enquanto tudo é resolvido. Não, é um hospital pediátrico altamente complexo. Bum Islands, a empresa que está demorando uma eternidade para construir o hospital, nem sequer conseguiu definir uma data concreta de entrega para quando o hospital realmente ficará pronto. Nada pode avançar até esse ponto e não é tão simples, quando tudo estiver concluído, como já dissemos. Sim, são necessários 7 meses para o hospital ficar operacional, mas ainda será preciso transferir dezenas de crianças muito doentes para lá, para receberem o atendimento que merecem. Mesmo assim, cada atraso adia ainda mais a abertura e o atendimento de saúde dessas crianças. Entendemos a cautela, mas não é o caso aqui. É uma incompetência desnecessária que atrasa algo importante e custa caro à sociedade. Transferir essas crianças também não é fácil. Cerca de 150 das crianças mais doentes precisarão ser transportadas com segurança de suas atuais instalações médicas para o novo hospital, caso ele abra, o que traz outros prazos complicados. Por exemplo, não é possível transferir crianças no inverno, pois isso poderia causar graves problemas de saúde, tornando o objetivo do hospital inútil. Uma abertura escalonada ou em fases pode causar sérios danos, porque é difícil operar um hospital enquanto ele ainda está sendo construído, colocando os pacientes em risco. Críticos dizem que o hospital terá menos leitos que o previsto, o que, diante dos custos maiores, é um problema. No fim, apesar de o hospital ser uma instalação médica complexa, não é um projeto inovador que justifique tantos atrasos e custos. O governo irlandês está tentando entender por que tudo isso aconteceu. Houve várias investigações sobre a construção do hospital em todos os níveis, e a culpa está sendo apontada para todos os lados, desde os empreiteiros até as equipes de gerenciamento do projeto, passando pelos projetistas e até mesmo para o próprio governo irlandês por ter encomendado o projeto em primeiro lugar. Considerando que era para ter sido inaugurado inicialmente em 2022, uma data mínima de 2027 simplesmente não é suficiente, dado o dinheiro gasto. O próximo passo para o hospital é bem claro. Simplesmente abrir essa coisa de uma vez, seja lá o que isso signifique, desde que seja seguro fazer isso e, com sorte, a Irlanda possa deixar esse trauma nacional de infraestrutura para trás e aprender alguma coisa para a próxima vez. Devido ao estouro do orçamento, dou nota 3 de 10 ao hospital. Ainda estão construindo, por isso recebem 3. Só isso. Então, lá em 2024, estávamos contando para vocês sobre o projeto em rápido desenvolvimento da Lockheed Martin e da NASA para cumprir plenamente a missão do X-59. E isso era meio que recriar o Concorde. Não exatamente, mas parece bem parecido, não é? O plano deles era criar um avião supersônico, capaz de voar sem estrondo sônico, produzindo apenas um baque suave ao quebrar a barreira do som. Em vez disso, talvez fique em torno de 75 decibéis percebidos, comparado aos mais de 100 que as aeronaves supersônicas tradicionais podem produzir.
É uma aeronave com um visual totalmente bizarro, como você deve se lembrar daquele vídeo, porque todo o design foi feito especificamente para mitigar as ondas de choque. Seu nariz longo, asas finas e os flaps e sensores esotéricos servem para duas funções. A primeira é reduzir o estrondo sônico. A segunda, registrar dados relacionados à primeira. O conceito é bem simples. Se aviões supersônicos não causarem grandes perturbações no solo, muitas inovações podem ser feitas para aumentar a eficiência da sociedade. Imagine cargas, correio e passageiros sendo transportados em velocidade supersônica. É um momento decisivo capaz de revolucionar o modo como tudo se move e tornar o mundo ainda menor para as pessoas. Voar a Mach 1,4, cerca de 1.487 km por hora. Como aviões inspirados no X-59 podem possibilitar, pode diminuir o tempo de voo de passageiros pela metade em certas condições. Londres a Nova York poderia ser feito em 3 horas e meia, muito menos que viagens normais entre continentes. A meta é que a NASA faça os órgãos reguladores permitirem o novo estrondo sônico, diferente do antigo, que era proibido, e sim o trocadilho foi intencional. Após a coleta dos dados e registro das respostas pela NASA, o órgão regulador poderá decidir se a ideia é segura para o público americano. Se as autoridades permitirem o estrondo sônico, estaremos prontos para começar, certo? O X-59 é, de certa forma, a ponta de lança para repensar a proibição de voos civis supersônicos sobre terra, o que é irônico, dado seu formato. Teremos estrondos sônicos nos Estados Unidos enquanto voos de teste em 2026 cruzam da Califórnia para Nova York em pouco tempo? Bem, não exatamente. O progresso em direção aos próximos passos tem sido bem lento, mas por outro lado, a NASA e a Lockheed Martin estão tentando dobrar as leis da física para nossa conveniência, então acho que podemos relevar essa. Até meados de 2026, ainda não houve voo de teste público, mas ele está próximo, com o programa em testes em solo e preparação para o primeiro voo. Muitas atualizações recentes focam mais em procedimentos e questões administrativas do que em voar e manobras legais. Em 2024, a NASA anunciou que a aeronave foi autorizada a voar mais rápido nos próximos testes, o que pode parecer pouco, mas atingir as velocidades certas para testar o estrondo sônico é justamente o objetivo principal. Isso vai economizar um pouco de tempo em relação aos saltos iterativos durante a fase de testes mais adiante. Existem muitos desses pequenos marcos, e fazer qualquer coisa possível para reduzir o número deles, sem dúvida será útil. Só não é algo muito empolgante no momento. Em 2025, a NASA confirmou que o X-59 iniciaria oficialmente os testes de taxiamento. Então sabemos, mesmo sem mais nada, que pelo menos as rodas funcionam e que o motor é capaz de puxar o avião para frente com sua própria força, em vez de ficar preso em um hangar como o batente de porta mais caro do mundo. Para você, ou para mim, o fato de que ele literalmente pode se mover já seria desculpa suficiente para colocar essa coisa no ar. Mas a NASA e a Lockheed Martin têm essas coisas irritantes como normas de saúde e segurança que eles precisam seguir com aeronaves realmente experimentais. É decepcionante, a gente sabe. A FAA americana também autorizou a rota de voo contestada para o XX-59 em outubro de 2025, então ele está cada vez mais perto de voar, diferente dos hospitais irlandeses, onde tudo é adiado para sempre. Essa coisa está chegando. É questão de tempo para vermos do que ele é capaz. Só falta tudo se encaixar para os voos de teste acontecerem. A parte difícil já passou. Só temos que esperar para ver quando o voo de teste acontecer e os dados começarem a ser registrados. Depois disso, entra-se em questões políticas, e só Deus sabe quanto tempo levará para a aprovação, pois outro grupo de interesses especiais também precisa aprovar. É onde estamos. O projeto depende de muitos fatores, como dados dos testes, engenharia, opinião pública, política, custos e pressão dos acionistas. Respire fundo. Tomara que encontrem o caminho certo, pois se os preços ajudarem, poderemos ter entrega internacional de pizza. Talvez todos merecem viver em um mundo com entrega internacional de pizza. Sim, com certeza. Este é provavelmente o projeto da lista que mais mudaria a vida da pessoa comum, se concluído. 8 de 10. Project Quarter Horse.
Há mais aeronaves rápidas nessa categoria, mas é um tipo diferente entre os megaprojetos da aviação. Nosso objetivo vai além de superar o som, queremos alcançar o hipersônico. Quarter Horse é o projeto da Hermeus para atingir altas velocidades Mach em aeronaves, seguindo uma estratégia de iteração rápida. Para a Hermeus, isso implica criar demonstradores cada vez mais arriscados rumo a aeronaves hipersônicas, preferindo avanços graduais ao invés de um grande salto, apesar dos custos de desenvolver novas versões para obter conhecimento prático a longo prazo. Velocidades supersônicas vão de Mach 1,2 a Mach 5. Acima disso, são hipersônicas. Nenhum avião tripulado que usa o ar da atmosfera já atingiu velocidades hipersônicas. O mais rápido foi o SR-71 Blackbird, que podia voar a cerca de Mach 3,3 em altas altitudes. O X-43, A da NASA, atingiu Mach 9,6, mas era não tripulado. O X-15 dos anos 60 era tripulado, mas movido a foguete e não usava o ar da atmosfera. A Hermeus quer romper essa barreira na aviação, mas não é só pelo bem da humanidade. A criação de aeronaves hipersônicas revolucionaria qualquer força militar que as desenvolvesse primeiro. Aeronaves hipersônicas tornariam quase todos os sistemas antiaéreos atuais inúteis. Isso permitiria às Forças Armadas se mobilizar rapidamente, atacar alvos fortemente defendidos e sair antes mesmo de você conseguir dizer risco à segurança nacional. Imagine aviões que cruzam metade do planeta em menos de uma hora, capazes de ser mobilizados para ajudar aliados em qualquer parte do mundo. Isso é um ativo geopolítico sério, algo que poderia chegar a ser uma pequena revolução nos assuntos militares. Essa é a expressão usada para um avanço tecnológico significativo, o bastante para mudar a forma como travamos guerras uns contra os outros. Um bom exemplo seriam os drones na Ucrânia. Então, como está o plano de dominação mundial da Hermeus desde a última vez que conferimos? Bem, a atualização aqui é surpreendentemente clara e objetiva, na verdade. Uma aeronave da Hermeus atingiu voo supersônico. Não é hipersônico, veja bem, mas definitivamente é um começo. Em maio de 2025, a Hermeus realizou testes de voo da aeronave, conhecida como Quarter Horse Mark I, na base aérea de Edwards, na Califórnia. Depois, o maior Quarter Horse Mark 2.1, aproximadamente do tamanho de um F-16, equipado com um motor Pratt e Whitney F-100, assim como o caça, conseguiu atingir Mach 1,21 em maio de 2026. Isso é significativo, pois ao menos demonstra uma prova de conceito e progresso real. A ideia é tentar dizer que, se ele tem aproximadamente o tamanho de um F-16, usa os mesmos motores de um F-16 e pode atingir velocidade supersônica como um F-16, então não é lá tão impressionante assim. Um F-16 voando no limite pode chegar a Mach 2,2. Então, o que torna o Quarter Horse tão especial parece muito com um F-16. Bem, o Quarter Horse não é um F-16, é um projeto totalmente novo com objetivos diferentes. Desenvolver algo que possa alcançar feitos semelhantes aos de um dos jatos mais rápidos já construídos dificilmente pode ser considerado um fracasso no panorama geral. Mas, se eles pararem por aí, talvez seja. Mas não parece haver indicação de que a Hermeus queira descansar sobre os louros, já que já está construindo o Mark 2.2 e o Mark 2.3 também já está em Series. O fundador e presidente da Hermeus, A.J. Pipikar, disse: "O voo demonstra um ritmo de execução extremamente raro na aviação moderna." Ele está certo. Se você busca o hipersônico, chegar ao supersônico tão rápido já é um grande feito. Fica a dica: Hospital Infantil Irlandês. O governo dos Estados Unidos também aprova, e o setor de defesa demonstra claro interesse no projeto. Em maio de 2026, a Hermeus anunciou que seu contrato com a Unidade de Inovação em Defesa dos Estados Unidos foi alterado para aumentar o limite para 219 milhões de dólares. O contrato visa demonstrar lançamentos de cargas em alta velocidade e voos em alta Mach para uma Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos. A indústria de defesa dos Estados Unidos já percebe a direção desse avanço e busca acelerar o desenvolvimento para alcançá-lo mais rápido. A Hermeus anunciou em maio a contratação de um novo CEO. Pipi Pica, fundador da empresa, virou presidente do conselho após levantar mais de $500 milhão em capital privado. O dinheiro começa a fluir em grande escala, e se o rápido avanço da Hermeus for exemplo, em breve outros dominós cairão.
O que torna isso um investimento tão popular é que realmente não é tão difícil imaginar a Hermeus tendo sucesso. O SR-71 Blackbird foi criado na Guerra Fria, assim como o F-16 e seu motor original F, sem outras conquistas desse tipo, também foram alcançadas. Não há motivo para sugerir que, com um pouco de pesquisa e desenvolvimento, dinheiro, aplicação, avanço tecnológico e tempo, o voo hipersônico tripulado com motores que usam o ar da atmosfera não seja absolutamente possível de ser alcançado. Aqui é importante ter cautela e ir devagar. Levará tempo para desenvolver motores que mantenham velocidades hipersônicas constantes. Não estamos à beira de jatos militares hipersônicos, e a arquitetura necessária para desenvolver algo capaz de atingir 1 milha por segundo vai levar tempo para amadurecer e se tornar mais eficiente, assim como acontece com toda a tecnologia. E eu só posso dizer, 1 milha por segundo? Caramba! Versão curta. Vemos grande progresso que pode se tornar o sonho hipersônico esperado por todos. Apesar de não estarmos no fim do jogo, isso já surge no horizonte, o que é empolgante. O próximo passo para Hermeus é aparentemente simples, mas muito mais fácil de falar do que fazer. E isso, obviamente, é ir mais rápido. Vamos dar uma nota 9 de 10 para isso. Trabalho fantástico dos caras velozes. Só continuem sendo ainda mais rápidos, por favor. Turismo espacial? Beleza. Lá em 2024, no Mega Projetos, um dos vídeos que fizemos foi sobre turismo espacial comercial. Naquela época, o turismo espacial era uma novidade para pessoas ricas, algo que elas poderiam experimentar antes de morrer, se tivessem dinheiro suficiente para literalmente torrarem combustível para chegar lá. Então, ainda é assim? E sim, obviamente. Você vê alguém na sua faixa de imposto indo para o espaço? Provavelmente não. Mas, em vez de continuar como era, a indústria do turismo espacial está começando a amadurecer a ponto de diferentes modelos de negócios começarem a surgir, seguindo caminhos claramente distintos. O primeiro é a experiência espacial que muitos já conhecem, o voo suborbital. Você paga uma quantia exorbitante de dinheiro, geralmente na casa das centenas de milhares de dólares, para ir um pouco acima do limite oficial do espaço conhecido como linha de Kármán, a cerca de 100 quilômetros de altitude. Lá, você passa alguns minutos sem peso, vê a Terra e retorna. Tudo dura cerca de 10 a 15 minutos. É uma novidade divertida, mas só isso. O outro tipo de missão é orbital. Você vai até a Estação Espacial Internacional, orbita a Terra por dias e retorna. Isso torna a viagem rápida, de ida e volta parecer fácil, embora os ingressos custem dezenas de milhões de dólares. Ir ao espaço é realmente caro, vai entender. Isso é para ultra-ricos, astronautas privados, missões patrocinadas com trabalhos científicos e puristas do espaço que não aceitam experiências de imitação. Existem vários atores envolvidos, então eles progrediram desde 2024. Isso depende do serviço que você deseja oferecer. O turismo espacial de luxo pode ser atualmente o setor mais promissor, como mostra claramente a Blue Origin. Jeff, um dos homens mais ricos e brilhantes do mundo, faz um ótimo trabalho. A empresa de Jeff Bezos anunciou no início de 2026 que o trabalho no novo projeto Shepard seria pausado por pelo menos 2 anos. O New Shepard era o braço de voos suborbitais da empresa, mas parece que mais recursos estão sendo redirecionados agora para o trabalho de voos tripulados lunares. O New Shepard já havia realizado 38 voos anteriormente, transportando cerca de 98 pessoas e mais de 200 cargas de pesquisa. Isso é suficiente para fazer muita gente que acompanha o setor parar para pensar. O veículo de turismo mais visivelmente repetido no mercado basicamente saiu de cena. Enquanto isso, a Virgin Galactic está mais em compasso de espera. A empresa informou em 2026 que a primeira nova nave entrou em testes em solo. Os testes de voo devem ocorrer no terceiro trimestre de 2026 e mencionaram e se der certo, os voos espaciais comerciais começam no quarto trimestre de 2026. As vendas dos assentos foram reabertas por impressionantes $750 mil cada. A próxima geração de naves da Virgin está programada para voar 2 vezes por semana e durar cerca de 500 missões cada uma. Mas se Branson se tornar a única opção no mercado para aqueles que querem apenas uma selfie com o planeta inteiro, então o negócio vai ficar absolutamente bem. O lado orbital está passando por um verdadeiro boom.
Empresas como SpaceX e Axiom agora vendem missões espaciais privadas inovadoras de vários dias para empresas, países ou qualquer um disposto a pagar, o que na prática significa os ultra ricos, já que isso é absurdamente caro. Empresas como a SpaceX, liderada por Elon Musk, o homem mais rico do mundo e um esquisitão sem amigos, possuem infraestrutura para lançar missões reais e rudimentares, não apenas passeios rápidos. Sejamos sinceros, se você é bilionário de verdade com dinheiro sobrando, não faria como a Katy Perry. Você quer ver o interior da Estação Espacial Internacional, certo? A NASA colabora com empresas como SpaceX e Axiom em missões como a AX-5, prevista para janeiro de 2027. Outros projetos, como o Dear Moon Circumlunar Tourism Project, foram cancelados em 2024, então ainda existe um elemento de risco para organizações que não conseguem equilibrar o hype e o fluxo de caixa necessário para operações logísticas tão grandes. A leve reestruturação da Blue Origin evidencia isso. A disputa para ser o primeiro vencedor do monopólio espacial está firme, mas parece estar seguindo um caminho duplo para chegar lá. Um mercado de experiências suborbitais para consumidores mais lento e um mercado de astronautas privados em órbita, mais sério, que se assemelha a voos espaciais comerciais de expedição, não ao turismo tradicional. Basta dizer que o último provavelmente vai gerar mais dinheiro no curto e médio prazo, enquanto o resto de nós vai precisar esperar muito tempo para que a experiência mais básica se torne acessível. Até agora, voos espaciais de lazer de longa distância continuam sendo basicamente material de divulgação, e as estrelas continuam muito fora de alcance. Vamos dar nota 7 de 10 para o turismo espacial. O progresso na Operação Bilionários com Dinheiro Demais continua. Obrigado por assistir.